Nesta manhã, irmãos, eu coloquei um tema para o meu coração e o Nadinha já até leu. Senhor, faz de novo, Senhor. Um subtítulo, um subtema, um encontro de adoração. É isso que nós queremos. Que, liderados pelo Espírito Santo, nós voltemos, se é que saímos, mas sempre há um nível a mais que podemos aplicar na adoração. E é isso que nesta manhã eu desejo que o Espírito Santo trate com o seu coração e nos desafie. Aqui, o Senhor faça de novo. O Ottomani diz que, se em algum tempo você esteve muito empolgado, muito apaixonado pelo Pai e pelos irmãos, este é o teu estado normal. Então, você deve buscá-lo intensamente para que nada fique aquém daquele dia que você estava vivendo essa intensidade de paixão pelo Pai e pelos nossos irmãos. Então, Lucas 7:30. Mas eu queria, antes ainda de ler, dizer que hoje nós vamos falar, com toda misericórdia do Pai, que é bom, vamos falar de empoderamento, porque é a palavra do momento, é o desafio, é a ênfase dos nossos dias. Nós vamos falar de uma pessoa com mentalidade de filha, de princesa. Seguindo o que o Nadinho está falando, fica mais fácil, não é? Vamos falar de uma pessoa que também tem lá o registro automático da memória, o RAM. Vamos falar de janelas killer, janelas light, janelas neutra. Vocês que vêm acompanhando o pastor, isto fica mais fácil para mim. E nós vamos observar nesta passagem, nesta leitura, dois grupos de pessoas, que certamente vamos estar em um ou em outro. Então, vamos ler? Uma pecadora unge a Jesus. Tendo sido convidado por um dos fariseus, vocês estão aí com está aqui, não é? Eu vou ler na Bíblia, tá, irmãos? E vocês vão me perdoar que eu ainda estou com a confusão dos óculos. Eu tenho que pôr para vê-los, eu tenho que tirar para ler. Tá? Me perdoe, porque eu ainda não estou precisando de óculos bifocal, por isso que eu ainda não fiz. Então, vamos lá. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Eu estou lendo na King James. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na versão revista diz assim, sabendo, e esse negócio de saber é importante para nós, filhos de Deus. O telefone está tocando, acredite se quiser. Então, esse negócio de saber diz respeito a nós, filhos de Deus. E aqui tem um sabendo. Aquela mulher, com o título, de pecadora, tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus,
prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo. Ele não falou audivelmente, ele falou consigo mesmo. Se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Naqueles dias, naquela cultura, naqueles tempos, esse título, pecadora, estava muito certamente relacionado a prostituta, segundo a história, não é? Então, é só uma informação para você. Onde eu estou? No 40. Então, voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Esta é a palavra de Jesus para ele, uma parábola. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou, julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Jesus virou-se para a mulher, mas falando com Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isto te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Observa, já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher, agora falando com a mulher: perdoado estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Louvado seja o Senhor. Então, o texto é muito explicativo. A casa é de Simão, ele é fariseu. A cidade possivelmente seja Naim, porque há pouco o Senhor curou o filho de uma viúva em Naim, e os convidados ali, nessa passagem, não estão descritos. E nós vemos ali, então, esses 3 personagens, Simão, Jesus e a mulher pecadora. E a história se inicia dizendo de um convite que foi feito ao Senhor Jesus
por um fariseu para ir jantar na sua casa. Deixa eu só dizer algo que talvez vocês também saibam, mas este jantar, quando você trazia em sua casa, fazia o convite, trazia um convidado especial da estirpe, da fama de Jesus, isso se tornava uma festa, e era um jantar público. Não era um jantar fechado, era um jantar público. Isso é muito importante que saibamos, não é? Então, falando desses dois grupos de pessoas, eu quero iniciar. Deixa eu só achar aqui. Eu pus um clipe para não sumir. Aqui. Eu queria falar, então, vamos observar algumas atitudes, algumas características desta mulher pecadora, não é? Ela não tem nome e não falam de onde ela é, devem ser de Naim, mas ela recebe um título segundo a sua reputação, não é? E a sua reputação era de pecadora. Então, a pecadora, ela representa um grupo de corações famintos, que recebem a palavra. É interessante que eu queria iniciar falando sobre o último versículo dessa passagem, o versículo 50, onde Jesus vira para ela e diz: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Ou em outras versões, vai em paz. Então, esta mulher, ela está nesse grupo de pessoas que têm fome, têm sede de Deus, recebe a palavra, e a palavra produz nela reconhecimento dos seus erros, arrependimento, coração quebrantado. Ela representa este grupo, onde, ao mesmo tempo, simultaneamente, que é reconhecido o seu estado, a sua condição de separado de Deus, de pecados, de pecaminosidade, ao mesmo tempo, e é assim que aconteceu a todos nós aqui nesta sala, quando reconhecemos o nosso estado de separação, de miséria, de desgraçados, sem a graça de Deus, mas, simultaneamente, também reconhecemos a graça salvadora. Então, foi isto que aconteceu à mulher. E entendemos que não foi ali, no fim do diálogo, nem foi ali na adoração que isto aconteceu. Aconteceu antes. Porque nós lemos aqui na King James, Jesus dizendo: os teus pecados já foram perdoados. E também, no original grego, o versículo 48, quando Jesus está na conversa com Simão, e ele diz assim: os pecados te são perdoados, no original grego também está no passado: os teus pecados foram perdoados. Agora, voltando para o versículo 50, Jesus faz essa declaração a respeito da mulher. Que coisa maravilhosa! A tua fé te salvou, vai em permanente paz. Não foi ninguém ali, nenhum dos convidados, nem o fariseu, que disse isso. Foi Jesus que disse a respeito dela, deu esse testemunho a ela. Então, esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas da fé, que creem, que recebem a palavra e que creem. E eu queria te perguntar já aqui, para a nossa reflexão, aplicando ao nosso coração, a fé, eu anotei uma frase aqui, a fé é a boa opinião a respeito do Pai. Quando eu creio, eu recebo a palavra, eu ouvi falar de Jesus, eu creio, eu recebo a palavra,
E a fé é isso, é uma boa opinião a respeito do Pai. E eu pergunto nesta manhã, eu e você, pensamos bem a respeito do Pai? Esse Pai amoroso? Essa mulher, ela teve essa declaração da parte de Jesus. A tua fé, não é? A tua fé. E isto é algo tão importante. Nós temos conversado a respeito da bondade do Pai bondoso, do que para não estarmos debaixo de espírito de medo, mas debaixo de espírito de ousadia, de coragem, porque o nosso Pai é bondoso. E foi isto que o Senhor Jesus quis dizer àquela mulher. Olha, você pensa direito a meu respeito. E como nós temos ouvido nesses dias, quando eu penso direito a respeito do Pai Celestial, então eu posso pensar direito a meu respeito. Não é isso que nós temos ouvido? Então, você desconfia? Você duvida de Deus? Porque nós vamos ver aqui que o que duvida é instável, é sem convicção. E que o inimigo das nossas almas, irmãos, vocês sabem, não estou só cumprindo tabela, não. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu entendo que a chave virou. Eu orei pelo prefeito. Ai, Senhor. E eu fui empoderada. Não porque eu orei pelo prefeito, mas porque eu fui agraciada. Porque a graça veio sobre mim, sobre você. E eu tenho uma boa opinião a respeito do Pai, Ele me ama. É? Então, o diabo, o nosso inimigo, e isso é tão verdadeiro, ele quer que nós o tempo todo nos sintamos instáveis, sem convicção, sem um propósito firme. E isso, sabe o que acontece comigo, irmãos? Eu não fico em paz. Porque Isaías 26 diz que a paz é para aqueles que têm um firme propósito. E quando eu deixo de lembrar o que Deus pensa a meu respeito e o que eu penso a respeito de Deus, então eu me sinto assim vulnerável, instável, duvido, desconfio. E esta é a grande sacada de Satanás. Foi assim desde o Éden, eu repito sempre isto, foi assim desde o Éden. Para que fazer diferente se funciona? A dúvida que me atormenta, que me desequilibra, que desestabiliza. Esta mulher, irmãos, eu não quero me antecipar, mas essa mulher chegou lá, naquele lugar. Eu não sei se era daqui para lá, de lá para cá, mas tinha lá uma mesa, muitas pessoas, porque estava aberto ao público. O dono da casa era um fariseu, doutor da lei, jurista, não sei mais como descrevê-lo. Eu imagino que ela estava lá na porta, e ela disse, eu vou entrar porque lá está aquele que virou a chave, aquele que me empoderou, aquele que disse assim, perdoados já foram os teus pecados. E esse é o empoderamento para mim, para você, mulher. Na ocasião do novo nascimento, né? É por ocasião do novo nascimento e por sermos cheios do Espírito Santo. Crermos e tomarmos posse e exercermos fé e estarmos no fluir do Espírito Santo. Esse é o empoderamento. Aquela mulher foi
totalmente empoderada. Porque ela não tinha reputação, não tinha quem a quisesse ali naquele ambiente. Mas ela, de posse, tendo recebido a palavra, né, e tendo a sua alma, as suas emoções estabilizadas, ela adentra aquele ambiente que oferecia a ela tantos riscos. Risco de ser colocada para fora, risco de ser ali mencionado o seu passado. E outra, a gente nem sabe quanto tempo era passado, não é? Talvez foi 2, 3 dias antes, ou um dia antes. Mas não importa. Não importa o tamanho do nosso pecado. O Senhor continua nos amando e nos tendo como importante. E não importa também, irmãos, quanto tempo faz que nascemos de novo. Eu estava pensando hoje, o Nadinho falando aqui, e eu pensando, por exemplo, em Davi. O Saul, ou alguém, eu não lembro quem foi, se foi um dos irmãos de Davi, até disse assim para ele: mas você nem tem treinamento para a batalha. Você não tem treinamento, você já vai pegar um grandão? Um Golias, 6 metros, sei lá quantos metros? Quando o Senhor nos chama e a graça é derramada sobre nós, nós temos uma graduação. Sabe, irmãos? Como nós já sabemos, aquilo que poderíamos fazer em muito tempo, por causa desse empoderamento de um coração novo, uma vida nova, uma declaração favorável do Pai a nosso respeito, eu posso sair do 0 para o 80. É isso que o Senhor quer de cada uma de nós, de cada um de nós. Que nós não fiquemos esperando o tempo passar, para então, agora eu estou preparado. Davi saiu do pasto de ovelhas para a guerra, com o maior gigante da época, e sozinho. Eu creio nisto, irmãos. Eu creio nisto. E eu creio que esta mulher também creu assim. Agora, como ter fé, não é? Eu sei que vocês sabem, mas só para uma base bíblica, Romanos 10, 17 diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então essa mulher, ela estava já munida, preparada, para enfrentar qualquer situação, porque ela havia crido na palavra, não é? Tiago 1, 21 diz assim: recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. E imediatamente este é o milagre do novo nascimento. Inclusive, quando o Senhor Jesus fala, a tua fé te salvou, esta palavra aqui, salvação, no grego é sozo, S-O-Z-O. Sozo, que quer dizer, na definição lá dos primórdios, quer dizer o seguinte: dar uma nova vida, ter um novo coração. Não foi, também a salvação a gente sabe, somos salvos todos os dias, não é? Dos perigos, do mundo, do ego, somos salvos do pecado. Mas esta salvação aqui estava, assim, referindo-se a novo nascimento, a vida nova, a abandono da velha vida, das coisas antigas. E esta mulher, para mim, ela é muito apropriado falar dela hoje, porque nós temos vivido, não só os homens, mas principalmente, sobretudo as mulheres, debaixo de culpa, de acusação, debaixo de condenação, debaixo de vergonha por vezes. E eu ouvi alguém dizer, e eu também acredito, concordo, que nós mulheres, por vezes, sofremos mais culpa sobre nós.
até por conta de sermos constituídas emocionalmente falando, né, as nossas emoções são mais afloradas, nós assumimos toda a culpa. A culpa da nossa casa, a culpa dos nossos filhos, a culpa do nosso cônjuge, a culpa da vida financeira, a culpa de um relacionamento conjugal não de acordo, a culpa porque eu não sou da célula, porque não está indo bem, a culpa se meu filho é chamado na escola, não é? Aquilo que a gente sempre fala, essa criança não tem mãe, não é? Então, estamos sempre assumindo muita culpa. E eu acho que ninguém mais do que esta mulher, ela sim, legitimamente poderia assumir uma culpa. A culpa do passado, a vergonha, o vexame, a sua reputação que era muito baixa. Mas porque ela recebeu a palavra e permitiu que a palavra produzisse nela o efeito necessário e certo da vida nova. Nós sabemos que ela, então, trazendo para os nossos dias, ela, sim, experimentou uma mente transformada. E nós ouvimos semana passada que mente transformada é para toda a vida. Mas teve um início aqui. E ela com esta mente de filha, mente de princesa, renovação da mente, pensando corretamente a respeito de si, ela foi, então, à casa do fariseu. E isto é maravilhoso, sabe por quê? Que Deus pede e se agrada quando caminhamos pela fé e conquista no nosso coração um nível a mais de confiança. Senhor, faz isso em mim. Conquista o meu coração, de forma que eu atinja um nível a mais de confiança no Senhor. O Senhor se agrada e é isso que o Senhor pede. O que o inimigo quer é que nós confiemos nas mentiras dele, nas inverdades, nas vozes do inferno, na acusação, na condenação, olhares condenatórios, é que o inimigo quer. Mas o inimigo quer aquilo que o Pai quer, vocês sabem. Mas o Pai quer e pede que nós caminhemos estáveis, não que não passemos por circunstâncias difíceis, mas as circunstâncias difíceis não vão provar do amor de Deus, porque o amor de Deus já foi provado na cruz. Eu estar passando uma circunstância difícil não representa amor ou não amor do Pai, porque Ele já provou, não é? E o Senhor, eu tenho repetido uma frase também que eu queria dizer aqui, que Deus tem uma obsessão. Eu sei que quem vem aqui nas mulheres intercessoras já decoraram. Deus tem uma obsessão. Nossa, Deus tem uma obsessão? Deus é psicopata? Não. Deus tem uma obsessão de ser crido. Isto é desde o jardim, quando Eva preferiu ouvir a voz de Satanás. E tudo está como está. Tudo que Deus faz, Ele faz por sua palavra e pelo seu Espírito. Então eu preciso crer e receber, e saber que toda vitória, todo empoderamento, toda coragem e ousadia está em conhecer ao Pai e me relacionar com Ele. E está escrito em João 17, 23, é um versículo que eu amo muito, que diz que o Pai ama a mim como Ele ama Jesus. Não, peraí. É muita coisa. O Pai me ama como Ele ama a Jesus. Pode conferir, está escrito em João 17, 23. E isto é fé, uma boa opinião, sem desconfiança do nosso Deus. Agora o outro grupo de pessoas, o outro grupo, então, agora é o fariseu. Mas olha que coisa maravilhosa, esse Pai bondoso. Esse Pai bondoso representado na graça, Jesus, naqueles dias. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falava com publicanos e pecadores. Porque Ele foi até julgado por isso. Ele come com publicanos e pecadores.
Ele vai comer, ele se relaciona, mas ele também fala com o fariseu, se o fariseu estiver disposto a ouvi-lo. Porque o Pai ama todos, o Pai é bondoso. E ele então, ele poderia fazer como algumas vezes eu faço, não sei você, mas falar, eu não vou nem dar pelota para esse cara, porque ele só fala abobrinha. Não vou gastar tempo com essa mulher, porque você nunca pensou isso, né, irmã? Só eu, né? Então, mas o Pai, ele é diferente. Na pessoa do seu Filho aqui, entre nós, cheio de graça e de verdade, ele chamou Simão, porque Simão não falou com Jesus. Simão simplesmente pensou no seu coração. Mas antes disso, né, eu pulei uma parte, que é interessante que Jesus disse para aquele Simão, é nessa parte mesmo, diz assim, olha, Jesus chegou naquele lugar, ninguém falou com ele, né? O hospedeiro lá, o dono, o anfitrião, não falou com ele. Então ele entrou, quietinho, ninguém vai falar comigo. Vou tomar um lugar na mesa. Vocês sabem que as mesas naquela ocasião era baixa. Então eu imagino que ele reclinou-se. E ainda fiquei imaginando como a mulher lavou os pés por trás, não é? Acho que ele estava assim, não é? Porque ficar assim o tempo todo também cansa. Mas ele chegou e tomou um lugar na mesa. Ninguém apareceu. E mas o Senhor podia falar, bom, ele não quer falar comigo, nem eu com ele. Mas não, o Senhor, por causa da sua bondade, ele chamou Simão. Ele investiu um tempo em Simão, valia a pena, porque ele também era uma alma pecadora que precisava da graça. E ele começa a falar ali com Simão, e essa classe, essa categoria, né, esse grupo de pessoas, a característica principal é rejeitar os conselhos de Deus. Eles eram doutores da lei, eles conheciam os mandamentos, mas eles rejeitaram a palavra. Se você ler em Lucas 7,30, se quiser colocar aí, mas eu anotei o versículo aqui, diz assim, cadê? Lucas 7,30, está aqui na primeira página. Entretanto, é uns versículos antes. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizado. Aqui está falando do batismo de João. E Jesus, então, está precisando dar testemunho de João. Mas Jesus está, antes disso, a Bíblia está nos mostrando como eles eram resistentes à palavra de Deus. Por isso eram escravos dos seus pensamentos. Tinham uma mentalidade doentia. Tão doentia que quando o fariseu começa a dizer, se esse de fato fosse profeta, ele saberia quem está tocando, quem está ungindo, quem está chorando aos seus pés. Porque isso demonstra, né, irmãos, faz nos entender que essa era a definição de Simão a respeito de um profeta. O profeta é aquele que, quando sabe da vergonha, da culpa, deveria apontar. Não é assim? Não dá essa interpretação? Mas o Senhor Jesus começa ali falar com ele, porque ele estava tão necessitado da graça, só que ele não sabia, porque ele resistia. Então ele é esse grupo de pessoas, corações cheios de si, orgulhosos, resistentes à palavra. O Senhor diz lá em Marcos 8,15 aos discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus. Era uma recomendação do Senhor
os discípulos não entenderam, até pensaram que, é porque nós não trouxemos pão? Faltou-lhes o entendimento, mas o Senhor Jesus estava dizendo, olha, cuidado com os fariseus, não é? Porque, basicamente, ou a característica mais forte é a dúvida. Eles duvidaram de Jesus, está claro. Então, nós entendemos e trazemos aqui para o nosso coração que o fato de não receberem a palavra, né, tornou aqueles, mas é verdade que nós, como crentes salvos, também podemos entrar nesse caminho, enganado por falta de observar e acolher a palavra, não resistir a ela, e por conta de ter uma mente continuamente renovada pela palavra, nós não entrarmos nesse campo da dúvida, onde Deus não pode operar, onde essa característica que ofende tanto a Deus, não é? Quando nós duvidamos, e o Senhor não pode operar, como não operou lá na sua cidade, por causa da incredulidade, por causa da falta de honra de quem era o Senhor Jesus. Interessante, então, que Jesus, com quem ele mais falou, não foi com a mulher, não foi com outros que estavam ali, foi com o fariseu, porque o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia, e porque eles não conseguiam perceber que a palavra era dirigida a eles. E quantas vezes nós, irmãos, como crentes salvos, também não estamos nesta condição, não é? Caímos nessa fraqueza, de não perceber que a palavra está sendo dirigida a nós. Será que isso pode acontecer, irmãos? Pode acontecer? Pode acontecer. Então, nós precisamos nos acautelar, né? Guardar do fermento dos fariseus, obstinado, encalhados nos nossos argumentos e na nossa vontade. Nós aprendemos com Nadinho, né, no decorrer desse ano e no fim do outro, a respeito de sermos pai multiplicado. Lembra de quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara? Porque era necessário, representando a necessidade que temos de deixar a nossa vontade, o nosso ego, os nossos argumentos. A característica forte deste grupo dos fariseus era a sua intelectualidade. Aliás, quando ele convidou a Jesus, né, nós entendemos que a sua motivação não foi a mais correta, como daquela mulher da presença do Senhor. Foi para aumentar o seu status, foi para aumentar a sua fama, porque Jesus era um homem famoso, foi talvez para ser acrescido, não é? De informações do momento, como nos nossos dias, que nós não queremos ficar atrás sem saber do que está acontecendo no mundo, não é assim? Então temos a internet, temos os meios de comunicação. Então é muito claro perceber que aquele fariseu, ele estava interessado só naquilo que lhe agradava, mais conhecimento, mais cheios de si, né? Conhecedor dos famosos, estando do lado da nata, não é não? Não é isso? Eu gosto de estar com a nata, já ouviram isso ou não? Não sei se ainda é moderno falar isso, mas vocês entenderam. Mas ele era obstinado, encalhado nas emoções, nessa sua intelectualidade. E, na verdade,
quando a gente fala, né, intelectualidade, eu não tenho nada contra a intelectualidade. Eu gosto muito de conversar com gente inteligente. Quem gosta? É uma delícia ouvir gente inteligente, tipo Augusto Cury, que o Nadinho tem falado sobre ele, né? Tipo o pastor Carlos Alberto, Sueli. Pastora Sueli tem umas pérolas maravilhosas que a gente bebe quando está com ela, né? E tantos outros homens de Deus. Nós amamos gente inteligente, queremos ser inteligente nas relações. Mas a verdade é que esse fariseu, a questão dele não era só o saber. É verdade que a palavra de Deus também diz que o muito saber incha, não é? Nós precisamos nos relacionar em amor. Mas a questão da vida desse grupo de pessoas era a vontade humana que não se submetia à palavra de Deus. Isso nunca aconteceu com você, né, irmãos? Né, irmãos? Quando nós resistimos à palavra, por causa, eu falo muito isso nas mulheres, por causa do nosso jeitão, né? Porque eu sou Sarai, minha princesa, do meu jeito, a minha casa, a minha profissão, o meu emprego, os meus filhos, e não abrimos mão, não cedemos espaço para a palavra de Deus, né? Mas este grupo, vamos falar mais dele. Então, é o crente velho. E é interessante que, lembrando, por que Jesus gastou mais tempo com esse fariseu, também considerando? Podíamos dizer porque o crente velho precisa mais. O crente novo está alegre, está pegando fogo, recebe todas as direções. O que é para fazer? Ir lá no Trilhas? Vou. O que é para fazer? Discipulado 1 a 1? Estou lá. O que é para fazer? Trabalhar na cantina hoje? Estou lá. E no orfanato? Eu estou. Não é? Mas o crente velho, o fariseu ali da velha aliança, muito conhecedor, ele já olhava para Jesus duvidando, resistente, dizia assim, mais ou menos: você não é tudo isso, não, eu já sei. Já conheço as tuas fraquezas, discipulador. Já sei das suas mancadas, supervisor. Já sei, já presenciei. Não é? Esse era esse grupo, mas nós somos empoderados. Coração novo e cheios do Espírito Santo. Amém? E é interessante, eu queria falar mais alguma coisa aqui a respeito de quando Jesus fala um pouco desse grupo também. Vocês já ouviram aquela palavra, parábola? Já leram aquela parábola? Aí também no capítulo 7, nos versículos 28, 29, 30, até o 35, tem uma parábola que fala assim: vocês são como aquelas crianças. A gente toca a flauta, vocês não dançam. A gente brinca de velório, vocês não vão. Não querem brincar de velório. Parecem minhas netinhas, né? Uma fala, vamos brincar disso? Não. Aí a outra, então vamos brincar disso. A outra diz, não. Uma vez de cada, não é? Jesus falou, Jesus disse assim, quando estava falando desse grupo de pessoas, dos fariseus, dos doutores, que resistem à palavra, ele disse assim, a que o assemelhá-los-ei? Aí Jesus mesmo responde. Jesus, aliás, nesse texto, faz um monte de pergunta a respeito de João, porque ele está dando testemunho de João. Mas aí ele faz esse comentário. A que eu vou comparar vocês, fariseus? Aquele grupo de crianças que quando estão brincando, um quer brincar, toca flauta e não dança, o outro brinca de velório e ele também não participa. O que representava isso?
Jesus mesmo responde, esse texto é interessantíssimo, leia na sua casa. Jesus diz assim, ó, sabe o que é? Eles não querem brincar. Tudo azedo. Tudo inchado. Muito conhecimento, pouca prática. Teórico, fala muito, mas não sabe nem como funciona. E aí o Senhor Jesus, lá no fim, no versículo 35, diz assim, mas os filhos, pode abrir a Bíblia aí ou pôr aí o texto, por favor. O 7,35 diz assim, Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Somente os filhos reconhecem o que o Pai Celestial está fazendo e querem fazer também. Aleluia! Eles reconhecem o que o Pai está fazendo, como disse o Ricardo aqui. Agora nós estamos entregando bolo. O Senhor precisa de bolo para salvar alguém? Agora nós estamos com um cartaz lá dizendo, quer uma oração? Não é? Agora nós estamos com uma bateria, que a Miriam é a musicalista que fala. Não, agora nós estamos seguindo as obras do Pai. O que o Pai está fazendo? O Pai está agindo aqui nessa igreja local. Alguém duvida disso? O Pai está agindo nesses dias. O Pai tem pressa. O Pai quer salvar. Então, qual o movimento que estamos vivendo nesses dias? O Trilhas, vamos para o Trilhas, vamos brincar de trilhas. Vamos brincar empolgado com o Pai. Porque o nosso Pai nos ama e está de bom humor. Ele brinca. E eu quero brincar daquilo que o meu Pai está brincando. Porque eu sou filha. Por isso que aquela mulher, ousadamente, ela entrou naquela casa, porque ela era filha. Eu vi um título num livro que o Caio estava lendo 2 semanas atrás. Eu falei, Senhor, é isso aí. Estava escrito assim, tomar o lugar à mesa. Eu vou tomar o lugar lá junto com o meu Senhor, porque Ele me deu vida nova. Ele me derramou sobre mim o Espírito Santo. E agora eu posso fazer o que o meu Pai está fazendo. E eu não quero fazer nada mais, nada menos do que o meu Pai está fazendo. Ele está chamando as mulheres para serem formadoras de guerreiros. As mulheres não vão à guerra, mas elas formam os guerreiros. O Senhor está chamando as mulheres para cuidar de crianças nas comunidades. Eu posso, eu fui empoderada para isto. Então, é isto que representava esta parábola, não é? E é maravilhoso saber que nós somos filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levante a mão. Os filhos sabem que as afirmações de Jesus são verdadeiras. E vivem constantemente de acordo com a sua mensagem, com a sua palavra. Não fazemos o trilha só porque o Nadinho quer e montou uma bateria. Não, é porque nós podemos adorar. Nós adoramos aqui dentro, nós adoramos lá em casa, nós adoramos lá na célula, nós adoramos na rua, para que de alguma forma outros sejam ganhos. Não é isto? E é isso aí, uma renovação na nossa mente continuamente. Mas vamos falar da adoração. E para encerrarmos, como Nadine diz, vai demorar ainda, mas nós vamos falar para encerrar. Ninguém riu, eu não sei contar piada. Tudo bem. Então, essa adoração, irmãos, eu escrevi aqui o seguinte. Eu creio, eu escrevi isso no boletim das mulheres, né, para a realização da... Eu creio
que eu tenho essa impressão, sabe? Como eu disse no início, que esta graduação de pecadora para alguém que recebe uma vida nova e para alguém que atreve-se a entrar na casa de um fariseu e tomar toda a atenção para si, tomou todas as atenções para si e também tomou a atenção do convidado principal. Que ousadia! Que coragem! Eu creio que isto foi um processo muito rápido. E é isto que eu quero de novo desafiar eu, você, nós. Aqui, de fato, nós não sejamos impedimento, mas, pelo contrário, sejamos alguém que ajuda a que essa explosão do reino de Deus dentro de nós, esse reino maravilhoso, que muda, que inverte os padrões culturais daquela época e dos dias de hoje, que essa explosão aconteça em nós. E seja muito rápido, porque como eu já disse, o Senhor quer salvar, o Rei quer salvar, Ele tem pressa. Não é? Então eu escrevi, a pecadora rompe com os padrões culturais, entrou na casa, chegou à mesa, tornou-se o centro das atenções, tomou para si a atenção do convidado especial, adorou a Jesus extravagantemente, lavou os pés com lágrimas, beijou-os, secou-os com cabelo, não é? E ungiu. Alô? E ungiu, ficou alguma coisa esquisita aqui. E ungiu os pés do Senhor. Irmãs, deixa eu só dar um detalhe para você, particularmente aqui para as mulheres agora. Soltar os cabelos é intimidade. Eu não tenho cabelo comprido, está bem curto, então nem dá para soltar. Não sei se vocês me entenderam. Não entenderam. Mas ela rompeu os padrões, porque as mulheres só soltavam os cabelos para o seu marido, lá no quarto. Entenderam agora? Mas ela soltou, ela rompeu com tudo, estava empoderada, não é? Glória a Deus. E ali na adoração ela disse assim: ó Jesus, eu te amo tanto, recebe a minha adoração. Esse cântico do Cirilo tem ardido no meu coração. Ó Jesus, eu te amo tanto, recebe a minha adoração. E ele complementa e diz assim: Espírito Santo, me ajuda a ter uma real experiência com Jesus. Que eu saia da frieza dos fariseus, dos religiosos, dos hipócritas que adoram de lábios, mas estão longe de brincar com o Pai, de fazer o que o Pai está fazendo. Ó Senhor Jesus, eu te amo tanto, quando não tem ninguém do meu lado aqui, que o irmão não precisa ver como eu sou intensa na adoração. Não, mas lá em casa eu danço, eu levanto de madrugada e vou lá fora para dizer: ó estrela da manhã, aparece para mim, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te amamos tanto. Recebe a nossa adoração. E aquela mulher então fez essa adoração, essa rendição, né? Só para vocês também entenderem, eu ainda estou dentro do horário. Só para vocês entenderem, era historicamente falando, né? Nada que é da história a gente pode afirmar categoricamente. Mas há aqueles que estudaram, não é? Então, considerando por verdade, as prostitutas, elas tinham um colar, onde elas derramavam um pouquinho do perfume, ali naquele colar, para fixar o perfume, não é? Como nós fazemos, quando não compramos falso, né? Sem saber.
Então, para fixar e atrair os homens, certo? Ela era uma prostituta, esse era o ganha-pão dela, a vida dela. Mas ela pegou aquele alabastro, aquele frasco, né? Alabastro é o vidro, né? Mas aquele unguento, aquele perfume caríssimo, e derramou todinho, de uma vez só. Não é? A gente usa perfume um pouquinho, né? Dura bastante, né? Ainda mais esses caros. Mas ela disse assim: Senhor, Senhor Jesus, é toda a minha vida. É toda a minha vida, Senhor, é tudo de mim, é tudo que eu sou, é tudo que eu penso, Senhor, é o meu jeitão, Senhor, eu entrego. Aquilo que eu gosto e não abro mão, Senhor, eu entrego. Aquilo que eu sei até que não combina com o teu reino, que é pecado, que está me impedindo, que está impedindo outros. Senhor, mas eu gosto de andar de mãos dadas com esse jeitão meu, não quero abrir mão. Não, ela se rendeu e ela disse: Senhor, 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 eu entrego tudo de uma vez, porque é toda a minha vida, o Senhor é a minha vida. Não tenho mais vida fora de ti, Senhor. Tudo isso é muito poético, muito bonito de se falar, mas é o que nós precisamos viver nesses últimos anos da nossa vida. Porque o Rei quer salvar, e Ele está voltando rapidamente, não é? Então, nós vemos ali a adoração. A adoração, irmãos, vocês sabem, na adoração é para Ele, mas os benefícios são nossos, né? Como eu já disse, na adoração eu sou graduada, na adoração eu vejo o Pai. Eu vejo o Pai e saio melhor, porque foi golpeado as minhas emoções. Foi dado um golpe de Estado, que nem o Guaidó lá na Venezuela. Ele está assumindo, né? Lógico que lá a gente entende que é necessário. Mas é isso. Como disse aquela menininha lá do RAM, das janelas killer que se abre, né? Do registro automático da memória. Duvide desses pensamentos que te diminui, que te impede, que não deixa você avançar, que fica falando: você não sabe, você não vai, você não tem capacidade, você não é igual fulano, não é igual ciclano. Golpeia. Dá um golpe de Estado, arranca a liderança, tira o governo e dá o governo para o Espírito Santo. Dá o governo para o Espírito Santo, não é? É isso que nós temos que fazer. Na adoração o tempo é remido. Na adoração o tempo é remido, né? Os pensamentos, estilo de vida, aquilo que andamos, tudo segundo a palavra. E eu anotei um versículo aqui que eu também amo, e que seja a tua declaração: com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos, me prepara para guerrear, né? Ainda que seja nos bastidores, preparando os pequeninos para guerrear, fazendo deles profetas e líderes, fazendo deles instrumentos de Deus. Então é isso. Não importa o tamanho do nosso pecado, somos ainda a pessoa mais importante. Você acredita nisso, irmãos? Nós somos a pessoa mais importante. Né? Como eu já ouvi, mas e quando eu erro, eu não tenho nem coragem de ir à oração, golpeia a emoção, dá um não para as acusações, para a condenação e diz: eu vou, porque quando eu estiver lá, é da presença do Pai para lá, não é? É como nós ouvimos, é da presença do Pai para os problemas. Então nós vamos, né? Jesus manteve o seu foco na mulher, ela foi a pessoa mais importante para aquele momento. O reino de Deus é tão maravilhoso, porque a gente foge os padrões, como nós vimos, não é? A rejeitada adorou o rejeitado, e ele não rejeitou-a. A rejeitada adorou alguém que também foi rejeitado. Por isso que ele é o sumo sacerdote das nossas fraquezas, não é isso o texto? Hebreus 4,16. Ele é aquele que nos entende.
e por isso nós o amamos. Jesus é a graça de Deus para a humanidade. A graça fala, aponta por um lugar que devemos estar. Meu Deus, se fôssemos perguntar, aquele não era o lugar daquela mulher. Mas a graça diz, pode vir. Pode vir que é seu lugar. Pode vir que é seu lugar. A conversão muda o que eu tenho acesso, não é? Ela me dá um acesso, um empoderamento. Agora, deixa eu dizer, irmãos, porque não houve renovação na mente do fariseu, porque ele resistia à palavra, era natural que ele não adorasse, que ele deixou Jesus passar de largo, sem oferecer os atos, não é? Os cerimoniais de costume. Lavar o pé, porque veio empoeirado, Palestina, né? Ungir, beijar na testa, sinal de amizade, né? E ungir, sinal de honra, era natural, mas não é natural na nossa vida que isso aconteça. O natural na nossa vida é que nós o adoremos, em tempo e fora de tempo, quando tudo estiver bom e quando tudo não estiver tão bom assim. Não é? É natural ao fariseu não adorar, não era salvo. Mas quando salvos, é natural, é esperado a adoração. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Faz de novo, Senhor. Paixão por Ti, paixão pelo perdido, paixão pelos pequeninos. Senhor, faz de novo. Porque a compaixão é a evidência de quem esteve com o Senhor, porque recebe do Senhor os seus sentimentos. Há uma frase que diz que a nossa utilidade é medida pela nossa compaixão. E as pessoas não estão preocupadas o quanto sabemos, mas o quanto nos importamos. Não é, irmãos? Não importa o quanto você sabe, nesse sentido clerical, mas o quanto você se importa com o perdido, como diz o Ricardo. Se fosse só o Ricardo ir lá fazer o trilhas, ele ia alcançar, não sei, 1 dúzia, 2 dúzias. Mas quando todo esse exército, né, brinca com as brincadeiras do Papai do Céu, nós alcançamos algo grande, significativo, e é assim que Deus quer. Então eu quero dizer para vocês, irmãs, não aceite acusação, irmãos, culpa, condenação, palavras depreciativas, espírito de rejeição, baixa estima, olhares condenativos, ser lembrada do nosso passado, as marcas, as feridas, os estigmas, não é? Aquilo que somos chamados, já fomos chamados. Não considere. A conversão muda o que tenho acesso. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Deus pensa bem a meu respeito. E eu penso bem a respeito do Pai. Eu o amo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei umas frases, mas eu não vou lê-las. Eu quero que o meu marido, ele faz isso 10 vezes melhor, né? Vocês sabem, eu não preciso falar isso. Mas eu queria que colocasse só a foto. Vocês vão entender, vocês têm que entender o meu momento. Coloque a foto, por favor. Só a foto. É maravilhoso, né, irmãos? Deus me deu esse momento para eu entender que eles são. Eu posso alterar o destino desses pequeninos que estão perto de mim, mas eu posso alterar o destino de outros que não são da minha família, não são meus netos. À medida que eu recebo a palavra, que eu creio que fui empoderada para destruir as obras de Satanás e realizar as obras do Pai. Então eu vi essa foto essa semana, não sei onde, lá no meu arquivo, e falei, não, porque eu creio, e a partir daí,
tudo pode acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer, porque nós vamos fazer e brincar com aquilo que o Pai está brincando, fazer aquilo que o Pai está fazendo. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe vocês.